Mais uma aula no E-Class, hoje iniciando o nosso bloco de aulas para o segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, nós vamos estar trabalhando muito esse assunto polinômios, tá? Então, polinômios nesse segundo bimestre vai ser o nosso item principal aqui de estudos nesse segundo bimestre. Prestem bastante atenção, porque nós vamos nos envolver muito com esse assunto. E o que é um polinômio? Essa é a primeira pergunta que precisamos responder. São expressões numéricas contendo variáveis, números com variáveis, né? Quando eu tenho um número e uma variável, eu tenho um polinômio. E eu tenho graduações no polinômio. Olha só. Um termo mais uma parte variável, eu chamo de monômio. Dois termos com variáveis, eu chamo de binômio. E três termos com duas variáveis ou três variáveis, mais três termos separados, eu chamo trinômio. Então, voltando. Monômio, um termo. Binômio, dois termos. Um termo, dois termos. E o trinômio? São três termos. Um, dois, três. Eu tenho um trinômio. Ok? Bom, os polinômios, eles se dividem em duas partes. Onde eu tenho a parte numérica, todo número de um polinômio eu chamo de coeficiente. E aonde eu tenho a parte variável, ou seja, a letra elevada a alguma coisa, algum expoente, onde eu tenho a letra elevada ao expoente, eu chamo de parte literal. Então, sempre um monômio, binômio, trinômio, ele vai ser dividido em duas partes. O coeficiente, que é a parte numérica. Ok? E a parte da letra. A letra eu chamo de variável ou parte literal. Tá certo? Numérica e parte literal. Este aqui é um exemplo de um número, uma parte numérica, elevado com a parte do coeficiente, mas prestem atenção, ele não é um polinômio, nem um monômio. Por quê? Porque ele está elevado a coeficiente negativo. Todas as vezes que eu tenho uma parte numérica e variável elevado a um expoente negativo, eu não considero polinômio. Tá certo? Então, todas as vezes que eu tiver a parte numérica com a parte variável, mas o expoente for negativo, eu não vou considerar um polinômio. Ele vai ter um outro nome que nós vamos aprender depois no segmento de álgebra, tá bom? E vejam, mais um detalhe. Eu tenho aqui 3xy menos 15xy. Qual é a parte igual deles? A parte numérica é 3, a parte numérica do segundo termo é menos 15. Do primeiro termo, 3, do segundo termo, menos 15. Mas a parte literal, xy, xy. Olha aí, ó, xy, xy. A parte literal é igual? É igual. Então eu tenho termos semelhantes. Eu posso fazer a operação matemática. 15 menos 3 dá 12. Menos com mais, óbvio, se na tabela aqui na verdade é uma subtração, permanece o termo do maior, menos 12. xy, xy. Ok? Então, eu uni esses dois monômios em um só, tá certo? Eu simplifiquei termos semelhantes. Agora, eu tenho 3x e 15xy. Veja que no primeiro termo, a parte literal é x. E no segundo termo, a parte literal é xy. Estes não são semelhantes.
Não são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal de um é diferente da do outro. Ah, professor, mas tem x aqui e tem x. Só que no segundo termo eu tenho y atrelado a ele. Se eu tenho alguma outra letra, isso diferencia do primeiro termo. Quando os termos são diferentes, eles não são semelhantes. Então eu não posso fazer nenhuma operação com eles. Ok? Então, polinômios, revisando. Polinômios são expressões contendo variáveis, expressões numéricas. Eu considero monômio quando eu tenho um termo. Eu considero binômio quando eu tenho dois termos, o 8 e o 6. E eu considero um trinômio quando eu tenho três termos, 1, 2, 3. Ah, professor, mas esse aqui está sem letra. Não tem nenhum problema, ok? É um termo normal, como se fosse um monômio. Veja, todo polinômio ele tem duas partes. Ele tem a parte numérica e tem a parte literal, ok? Geralmente a parte literal tem algum expoente, né, elevado. Ah, mas se não tiver expoente? Se não tem expoente, considera-se 1, ok? Parte literal e o coeficiente, que é a parte numérica. Isso aqui, esse daqui, não é um polinômio. Por que não é um polinômio? Porque ele tem um expoente negativo. Expoente negativo não é considerado polinômio, tá bom? E aqui vejam, termos semelhantes. Eu consigo fazer essa operação porque eu tenho xy de um lado e xy do outro. Então, 15, 3 menos 15 é igual a menos 12. xy, ok. Mas aqui eu não consigo fazer a operação, porque 3x menos 15xy, aqui eu tenho x e aqui eu tenho xy. A parte literal, né, as variáveis são diferentes. Se a parte literal é diferente, não são termos semelhantes, eu não consigo fazer a operação. Ok? Essa foi a primeira parte da aula de polinômios. Leia bastante a aula. Assista o vídeo que está atrelado na aula do Eclés, ok? E se você entendeu, faça os exercícios. Não deixe de fazer os exercícios que também estão em anexo na aula do Eclés. Tá certo? Qualquer dúvida, aula do Zoom semana que vem. Espero todos vocês lá. Tá ok? Um abraço, até mais.